E aí, gente bonita? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os números primos e decomposição. Em primeiro lugar, o que é um número primo? Número primo é aquele número que possui somente dois divisores, um e o próprio número. Por exemplo, 2. 2 eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo, sem sobrar resto, né? O 3 só consigo também dividir sem sobrar resto por 1 e por ele mesmo. Agora o 6. 6 eu posso dividir por 1, por 2, por 3, por 6. Então, ele não é um número primo. Ele é chamado de número composto. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quem são os primos que nós temos? Aqui nós temos o crivo de Eratóstenes. É um método para a gente descobrir quais primos a gente tem até algum valor limite. Coloquei aqui até o 100. Como que a gente vai fazer? A gente vai assinalar o 1, porque ele só tem um divisor, então ele não entra no critério de número primo, e todos aqueles números que possuem mais do que dois divisores, começando pelos múltiplos de 2, que é o nosso primeiro número primo, depois os múltiplos de 3 e assim por diante. Eu fiz uma legenda aqui. Eu marquei de azul todos os múltiplos de 2, então o 2 ele é primo, o 4 já não pode ser primo, porque dá para dividir por 2, ou seja, tem mais de dois divisores. A mesma coisa vai acontecer para o 6, para o 8, para o 10 e assim por diante. Os múltiplos de 3 tem alguns que já estavam assinalados, então os novos números que apareceram estão marcados em vermelho. O 9, o 15, o 27, o 21. Depois eu marquei de verde aqueles múltiplos de 5 que ainda não tinham sido marcados, de azul os múltiplos de 7. E o que nos sobrou foram exatamente os nossos números primos. Então, esse método serve para isso. Aqueles números, então, que não foram assinalados são os números que só possuem dois divisores, 1 e ele mesmo. Temos aqui, então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês decorem pelo menos os primeiros 7 números primos, que são os que a gente acaba usando mais na hora dos cálculos. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava dando aula, uma aluna me chamou a atenção de que o 7 e o 17, eles rimam, né? Então, ela decorou os números primos assim: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Pode ser meio bobinho, mas ajuda a gente a lembrar. Agora a gente vai para a prática. Onde que a gente vai usar os nossos números primos? Primeiro, vamos falar do Teorema Fundamental da Aritmética. O que ele nos diz? Que todo número natural maior do que 1, ou ele é primo, ou ele pode ser escrito como produto de fatores primos, ou seja, como uma multiplicação de números primos. Por exemplo, o 5, ele é primo. Ok, eu não posso escrever como um produto de dois primos, porque ele já é um número primo. O 6, ele é o resultado de 2 vezes 3. Vejam aqui, ó, os nossos dois primeiros primos lá da lista. O 20, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 5. O 17 é primo. O 30 é 2 vezes 3 vezes 5. O 55 eu posso escrever como 5 vezes 11. Sora, mas como é que eu vou descobrir que multiplicação é essa? Isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. A gente vai falar da decomposição de um número em fatores primos. O que significa? Escrever aquele número com uma multiplicação de números primos. E tem várias formas da gente chegar nessa multiplicação. Hoje, a gente vai ver uma, que é a árvore da decomposição. Nesse método, a gente vai desmembrando o nosso número em diversas multiplicações, até chegar numa multiplicação onde aparecem apenas números primos. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona? Nosso primeiro exemplo, então. Vamos decompor o 180. Como que a gente vai fazer essa decomposição? A gente vai tentar escrever o 180 como uma multiplicação de outros dois fatores. Então, por exemplo, 180 eu posso escrever como 2 vezes 90, certo? Continuo com o meu 180, agora escrevi como uma multiplicação. O 2, ele já é um número primo, ele já está pronto. Eu preciso continuar escrevendo até que eu tenha apenas um produto de números primos. Então, agora eu tenho 2 vezes... Repare que o 2 eu não posso escrever como uma multiplicação de dois fatores, porque ele já é primo. Mas o 90 eu posso escrever, por exemplo, como 9 vezes 10. Nesse caso, nenhum dos dois números é primo ainda. Então, eu preciso continuar abrindo a minha multiplicação. Então, eu tenho 2 vezes o
O 9, lá da tabuada, eu sei que ele é 3 vezes 3. E o 10, eu sei que é 2 vezes o 5. Agora sim, acabei de encontrar todos os primos que eu devo multiplicar para encontrar o 180. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 3 é 18, 18 vezes 2 é 36, 36 vezes 5, 180. Eu continuo com o mesmo resultado. Então, eu posso dizer que 180 é igual a... E reparem que a ordem dos fatores não altera o resultado. Tanto que eu multipliquei sem os números estarem na ordem crescente e continuei com o resultado 180. Mas, para uma questão de organização, a gente pode colocar os números em ordem crescente. Não é obrigatório. Então, eu posso dizer que 180 é 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Ou ainda, usando as propriedades das potências, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vamos para mais um exemplo? Vamos agora tentar decompor o 140. 140 eu posso escrever como 2 vezes 70. Novamente, o 2 já é primo, então eu não tenho como abrir essa multiplicação. O 7 eu posso escrever como 7 vezes 10. O 7 já é primo, eu ainda tenho que continuar a multiplicação aqui no 10. Então, eu tenho 2 vezes 7 vezes 2 vezes 5, que é 10. E agora sim, tenho apenas números primos. Então, terminei a minha árvore de decomposição. Eu posso escrever que 140 é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Ou ainda, 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Gostaram da aula de hoje? Conseguiram entender um pouquinho melhor o que é o número primo e como a gente pode fazer a decomposição? Na próxima aula, então, a gente vai trabalhar mais um método de como fazer esse processo. Beijo e até a próxima aula!